Boa noite, sejam muito bem-vindos novamente, queridos telespectadores que estão nos acompanhando agora no programa Palavra da Cruz, aqui na Constante TV. Relembrando, meu nome é Alan Campos, sou membro da Igreja Batista Constantinópolis e atualmente seminarista do Instituto Missionário Palavra da Vida em Benevides, no Pará. Nós tivemos ao longo da semana, nesse especial de Natal, estudando um pouco sobre a profecia do nascimento de Jesus Cristo em Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. E nós acompanhamos coisas maravilhosas, meus irmãos, que o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, nos diz até os dias de hoje. E eu espero que você esteja bem e possa estar nos acompanhando na análise dos últimos 2 versículos que nós estaremos fazendo a exposição aqui para completar essa semana tão especial da grade de programação aqui da Constante TV, desse especial de Natal. Meus irmãos, no último estudo nós verificamos no versículo 3, 4 e 5 que o profeta Isaías ele retrata a alegria do povo por meio de comparações. Verificamos que ele usa a figura da colheita, que era algo extremamente especial, simbólico para o povo de Israel, não tanto por conta dos ritos que eram necessários serem realizados, como a devolução da colheita diante do Senhor, mas especificamente por conta de que era um período de prosperidade, um período em que havia a comercialização, havia o abastecimento das cidades, havia também grande alegria nessa colheita. Então, Isaías está usando esse meio de comparação. Ele também usa o meio de comparação dos despojos de guerra, que era tudo aquilo que era repartido entre soldados que tinham um valor depois de uma campanha militar bem-sucedida. Então, uma nação invadia outra nação e após a conquista bem-sucedida, tudo que sobrava era repartido entre soldados. Ouro, prata, animais, tudo aquilo que possuía valor. E isso era motivo de grande alegria e de muita honra para os soldados que voltavam para suas cidades, que voltavam para suas casas cobertos de grande glória. Ele também usa o episódio da libertação da opressão midianita realizada por Deus por meio de Gideão. Você acompanha esse episódio em Juízes capítulo 7 na sua Bíblia. Você pode verificar a extrema libertação e até mesmo milagrosa que o Senhor realizou na nação de Israel. E ele faz essas comparações dizendo sobre o Filho de Deus. O Filho de Deus, porque da mesma forma que o povo se alegrava com esses acontecimentos, da mesma forma seria com o Filho de Deus. Um marco na história, uma notícia maravilhosa, onde o próprio Deus se encarnou e viveu como nós. E hoje encerraremos esse especial de Natal com os últimos 2 versículos. E nós verificamos o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse versículo nos mostra a razão específica dos versículos anteriores, por conta da alegria desse povo. Nós verificamos aqui que, da mesma forma da colheita, dos despojos, da quebra do jugo, da capa e da bota que será queimada pelo fogo, foi porque um menino nasceu, um filho nos foi concedido. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, é desse menino que nós estamos falando, o Filho de Deus, que ele se encarnou por meio de uma mulher, por meio de Maria, nascido debaixo da lei. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para viver como um de nós. Ele viveu ao longo de toda a sua vida, ele cresceu e se desenvolveu em estatura, em graça diante do seu Pai e diante dos homens, diante do próprio Deus e diante dos homens. Ele cresceu, se desenvolveu e realizou o seu ministério.
Ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado, ele foi provado, mas tudo encontrou graça diante de Deus e ele não pecou, meus irmãos. É isso que ele é retratado, o cordeiro sem mancha, o cordeiro sem pecado, o cordeiro sem defeito. Ele era a propiciação, ele era o cordeiro perfeito. Só ele poderia ser aquele que viria nos resgatar por intermédio dele para nós termos reconciliação com o Pai, somente por meio do Filho de Deus. O próprio Deus se fez homem, meus irmãos. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue, pagando o preço pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que ele é seu único e suficiente Salvador, será salvo, meus irmãos. Esse é o Evangelho puro e genuíno, tão simples. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você crê no Senhor Jesus. Eu não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor. Mas, mais uma vez, o Senhor nos concede uma oportunidade de nós nos entregarmos diante dEle, de crermos no suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O mesmo que o profeta Isaías está falando aqui, o menino que nasceu, o Filho que nos foi concedido, o Filho de Deus que se encarnou, meus irmãos. Ele diz que o governo está sobre os seus ombros, ele é o próprio Deus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, meus irmãos. Ele é maravilhoso conselheiro, porque ele cuida de você, ele capacita você, ele instrui você. Como eu disse no estudo passado, nós verificamos que o próprio Senhor Jesus, ele concede a paz que excede todo o entendimento humano. Você que pode estar passando por uma situação adversa na sua família, seja ela por saúde, seja ela financeira, seja qualquer problema, você pode ter alguém com quem recorrer. Você tem o Filho de Deus, que habita em você por intermédio do Espírito Santo. Você pode recorrer a Ele, você pode orar a Ele, clamar a Ele pedindo para que escute suas orações, para que veja a sua causa e tenha certeza, meus irmãos, que Ele irá responder a sua oração. Talvez não da maneira como nós gostaríamos, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é pecaminoso. Nós verificamos isso. Nós habitávamos na terra da sombra da morte. Mas o próprio Deus, é Ele que sonda os corações, é Ele que conhece o seu coração plenamente e Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Então clame ao Senhor, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele cuidará de você. O Senhor Jesus quer cuidar de você, Ele quer capacitar você, Ele quer instruir você. Está nos convidando hoje para nos lançarmos diante dEle. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, o nosso próprio Senhor Jesus, Ele é o Deus encarnado com todo o seu poder e glória. João 1, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo retratado aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele no princípio era o Verbo estava com Deus Pai, e o Verbo era Deus. Ele é Deus, meus irmãos, Ele é Deus poderoso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é imenso. Ele nos conhece desde a fundação do mundo, meus irmãos. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós engrandecemos os nossos problemas, as nossas tribulações, tendo uma visão deturpada, pecaminosa, engrandecemos os nossos problemas. Mas nós devemos olhar com outra lente. Nós devemos olhar com a lente de que Deus é todo-poderoso. Ele está acima de qualquer dificuldade, está acima de qualquer problema. Nada é impossível para Ele, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível. Tudo é possível, meus irmãos. Então, a primeira pessoa que nós devemos recorrer é a Deus. É o Filho de Deus, porque Ele é o Deus forte, meus irmãos. Ele é Pai eterno. O sentido aqui é de que alguém que age continuamente como um pai. Ou seja, Ele nos adota, Ele cuida de nós, mesmo nas suas angústias, nas suas tribulações, Ele está com você, Ele cuida de você, Ele quer estar com você e cuidar plenamente do seu coração, meus irmãos. Ele é isso, meus irmãos, é isso que o profeta Isaías está nos dizendo aqui. Ele é Pai eterno, Ele cuida de nós. Ele é aquele que existe desde a fundação do mundo, meus irmãos. Perceba a grandeza do Filho de Deus, perceba a grandeza do próprio Deus.
aquele que pode tudo e todas as coisas. Mas a nossa mente é limitada para nós compreendermos isso, e é somente por intermédio do Espírito Santo que nós verificamos as maravilhosas graças que o Senhor tem para nós. E, meus irmãos, Ele é príncipe da paz. O versículo 7 ilustra muito bem isso, porque ele diz: o seu domínio aumentará e haverá paz. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele especifica aqui o trono de Davi porque o Senhor havia prometido ao próprio rei Davi que da sua linhagem, que da sua descendência, haveria uma semente, haveria um homem que se estabeleceria no reino e o seu reino seria eterno, o seu reino seria perpétuo, ou seja, o trono de Davi permaneceria para todo sempre. E foi justamente isso que aconteceu quando nós analisamos a genealogia de Jesus. Jesus veio da descendência de Davi, veio da raiz de Davi. E Ele, meus irmãos, estabelecerá o seu reino. Ele vai estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para todo sempre, meus irmãos. Deus, Ele cumpriu a promessa de enviar o seu Filho, meus irmãos. E a minha oração para você é que você creia no Filho de Deus. É que você creia que Ele é seu único e suficiente Salvador, meus irmãos. Essa é a mensagem que um dia me alcançou. A mensagem que a graça do Senhor um dia me alcançou. Antes eu estava habitando na terra da sombra da morte, como o profeta disse no versículo 2. Mas agora eu sou chamado Filho de Deus, porque eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. A minha oração é que você creia no Filho de Deus, que você entregue a sua vida diante dele. Se você está afastado dos seus caminhos, a minha oração é que você se volte para os caminhos do Senhor, que você se volte com o coração quebrantado e dobrado diante dele, reconhecendo de que você não pode, você não é nada, mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e nós devemos viver a vida para Ele e por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, meus irmãos. E Ele um dia vai estabelecer o seu trono em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O que isso significa? A nossa esperança é que um dia Ele virá nos buscar. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por Ele. Nós esperamos, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo para a nossa salvação, porque Ele irá nos governar com retidão e com justiça. O Senhor estabelecerá o seu reino. Nesse reino não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. Toda lágrima será enxugada. Nós viveremos plenamente com o Filho de Deus por toda a eternidade, para sempre, meus irmãos. Pode-se passar 1 milhão de anos, estaremos ali na presença do Salvador Jesus Cristo, conhecendo cada vez mais Ele, defrustrando diante da sua presença e estando vivendo ali por toda a eternidade, meus irmãos. Essa é a mensagem maravilhosa. E o profeta Isaías aqui, 700 anos antes de Cristo nascer, está trazendo uma mensagem de esperança para o povo de Israel. E é a mensagem que nós propagamos hoje, o Evangelho do Filho de Deus, aquele que nos resgatou pelo seu precioso sangue, aquele Cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, que morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e hoje está assentado à direita do trono de Deus. A minha oração é que você possa verdadeiramente crer no Filho de Deus e ser salvo. Ser salvo. Não ser condenado para o juízo eterno, mas ser salvo para você estar na presença do Filho de Deus por toda a eternidade, para nós vivermos juntos, sem pecado, sem mancha, mas realmente estabelecidos por meio do sangue de Cristo. Que você possa entender realmente o sentido do Natal que nós comemoramos. Dia 25 de dezembro é isso, o nascimento do Filho de Deus, um marco da história. O próprio Deus que se encarnou, que veio, que viveu entre nós e que hoje está assentado direito do trono de Deus e está presente conosco. Ele é nosso Salvador e o nosso Redentor. Meus irmãos,
A minha oração é essa, que você possa crer e se reconciliar no Filho de Deus. Esteja nos acompanhando nas próximas semanas. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, acompanhe a grade de programação da Constante TV, não somente o Palavra da Cruz, mas também os outros programas que trazem mensagens tão edificantes para nós. E em breve estarei com vocês para as próximas exposições e as próximas mensagens. Boa noite, que Deus abençoe, que privilégio!